Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. E hoje no nosso programa nós tivemos bastante reclamação. Pais nos enviaram mensagens referentes aos alunos e a quantidade de vezes que eles estariam aí sendo liberados para ir ao banheiro, inclusive com alguns depoimentos também durante a nossa programação. E para entender melhor esse caso, nós procuramos a CEMED e nós conversamos agora com a Paula, ela que é coordenadora pedagógica. Paula, vocês tiveram conhecimento também, deu bastante repercussão essas denúncias de pais, né? E como que a CEMED tem atuado nesse sentido? Boa tarde, Elton. Boa tarde, Joel. Então, nós tivemos esse contato, sim, principalmente pelo Arteiro, né, que é o nosso secretário de comunicação. E aí ele pediu que eu me manifestasse, inclusive porque o Flávio, que é o nosso secretário de educação, ele está em viagem, né, ele saiu ontem em viagem. Então, eu estou sempre à disposição, gostaria de salientar isso. E com relação a essas demandas, a gente sempre orienta os pais da seguinte forma. Quando vocês têm alguma situação que é conivente ou inconveniente com relação a determinada escola, o primeiro passo é ir até a escola, sentar com o orientador escolar, tratar a demanda especificamente com o orientador. E quando não obtém um melhor resultado, não foi ouvido, não deu certo, que vocês vá até a Secretaria de Educação, que a gente também está de portas abertas para ouvir essas demandas, como a gente já tem feito em alguns casos, né? Com relação à denúncia de hoje, mais especificamente foi citado a escola Ivete Brustolin, e eu entro em contato hoje então com o Valtemir, que é o nosso vice-diretor, inclusive ele é orientador de carreira, e ele me sinaliza que houve sim um caso esporádico, mas é uma criança com deficiência, e ela foi chamada, a família foi chamada nesse determinado momento, é uma criança que ele não tem o trato de pedir para ir ao banheiro, uma criança que dispõe de cuidador. Então, nesse momento específico, a cuidadora observou e viu que ele já estava urinado e tal, então levou para a orientação e como não tinha troca de roupa dentro da bolsa, precisou chamar a família. Mas em outros casos esporádicos, aí, em relação ao aluno ficar com vontade, não ir porque tem uma quantidade de vezes para ir ao banheiro, isso não procede. Não existe um regulamento dentro da unidade escolar que diga o aluno vai tantas vezes ao banheiro. Não existe. O que pode ocorrer é que, por exemplo, uma escola igual ao Ivete Brustolin, nós temos quase 900 alunos. Então lá eles fazem uma fragmentação em relação ao recreio. Então tem primeiro recreio de 15 minutos, são os alunos de primeiro e segundo ano. Depois, os próximos 15 minutos são alunos de terceiro, quarto e quinto ano. Então, dentro desse momento de meia hora, que acontece os dois intervalos, tenta-se evitar o fluxo de alunos que já estão, não está no seu momento de intervalo. Mas se a professora perceber que o aluno está com vontade de ir ao banheiro, não vai ser negado esse direito a ele. Então, o que eu saliento e digo aos pais? Teve dificuldade, não conseguiu sanar o problema perante a escola, as demandas da escola são gigantes, né? Na secretaria nós temos gerentes de todas as pastas, então dentro da reportagem hoje foi citada a escola Abílio, então a gente tem um gerente de educação infantil, foi citada a escolas de ensino fundamental, nós temos a Rosileia, que é a gerente de ensino fundamental. Então, vá até a secretaria, nos exponha o assunto, que a gente, inclusive, entra em contato com a escola e tenta sanar essas situações da melhor forma possível. Então, hoje a gente tem um quadro de efetivos. A Escola Ivete Brustolin, nós aumentamos o número de vagas esse ano de 2023 com mais 4 turmas de primeiro ano. Então, a gente tem tido aí a contratação de alguns servidores, inclusive saiu no DOV agora a contratação de 7 servidores. Eles estarão assumindo nos próximos dias e um deles ou 2 deles irão para o Ivete, né? Então a gente tem sim vacância, às vezes não é nem vacância de turmas descobertas, Joel. A gente tem uma dificuldade hoje, inclusive, de turmas que existe o docente, mas que ele está afastado por tratamento de saúde, ou ele está afastado por licença-prêmio, e aí a gente tem o substituto, que a gente chama dentro do município de Vilhena de hora extra, né? Que aí é outro servidor que se predispõe a fazer hora extra. As vacâncias 2023, elas existem em turmas que nós abrimos vagas para 2023. Então, nós tínhamos uma necessidade muito grande de aberturas de vagas para educação infantil. Então, quem é da sociedade aí entende que nós tiramos a escola Chitose e colocamos no prédio da Copeve e lá nós abrimos 12 turmas. Então, 12 turmas a mais para atender a demanda da educação infantil e quem atende como regente são professores de hora extra, até a gente conseguir chamar do concurso. Então, assim, tem um ou outro de uma escola, né, de ensino fundamental, mas o nosso maior gargalo hoje é a escola Chitose.
Nós também viemos até a Escola Abílio, que também foi citada, e eu já converso com a diretora aqui, a Eliane. Eliane, primeiramente, como que funciona aqui na escola? Porque aqui é um pouquinho diferente do Ivete, né? Como todos os pais reclamaram ali, que os alunos não estariam sendo permitidos irem ao banheiro, teria ali um sistema de escalonamento. Como que funciona aqui? Então, Joel, aqui na nossa escola é diferente mesmo. A educação infantil não é como fundamental. Não tem como a gente fazer um escalonamento. Não existe. Eu fiquei surpresa tanto quanto a equipe, né, de ouvir o nosso nome ser citado, que a mãe citou que uma criança fez cocô na roupa, falando palavreado normal, né? Não existe fazer escalonamento na nossa escola. Nossas crianças têm a partir de 3 anos, 3, 4 e 5 anos. Então, mesmo que a gente quisesse fazer, não ia funcionar. As crianças começam a ter autonomia aqui na educação infantil, né? Esse processo elas começam a adquirir aqui. E é ao contrário, é igual a gente estava conversando com a nossa orientadora, ela falou, ao contrário, aqui a gente às vezes não consegue ir ao banheiro, a criança consegue, a gente fala toda hora a professora fica, fulano, vamos ao banheiro, fulano, quer ir no banheiro, às vezes a criança fala 3, 4 vezes que não quer e depois ela faz xixi na roupa. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que não vai acontecer na nossa escola, vai acontecer, acontece diariamente, a gente tem mais de 500 crianças aqui, em torno de 3 a 5 anos, né? Então, assim, acontece mesmo. Se algum pai falar, lá na Escola Abílio aconteceu, acontece, é normal. Só que é totalmente diferente a realidade da educação infantil para o ensino fundamental. Então, assim, eu digo aos pais, procurem a escola, procurem a orientação da escola, a direção da escola, a gente está aqui diariamente. Educação infantil, os pais têm contato com os professores todo dia, na entrada e na saída. Ensino fundamental, a gente deixa a criança no portão. Ensino infantil, a gente leva a criança até o professor. Então, o pai tem toda a autonomia para chegar e conversar com o professor todo dia, na entrada, na saída. Na nossa escola, principalmente, pai nenhum precisa ter dúvida aqui. Pode chegar, a gente está aqui o tempo todo. Chega, a diretora não está, conversa com a orientadora, conversa com a professora. Aconteceu alguma situação lá na sala que o pai ficou insatisfeito, ficou indignado, ficou com dúvida. Chega e conversa com a orientação, traz para a orientação, a gente vai chamar o professor, a gente vai chamar o profissional e vai conversar e vai resolver. E, assim, tem que ter aquela troca entre escola e família, senão não funciona. Você falava também sobre a questão da orientação dos pais, né? Eles trazem troca de roupas para justamente prevenir isso. Sim, todas as reuniões, já tem 5 anos que eu estou na direção, né? Até hoje não chegou nenhum caso a mim e falar, aconteceu isso porque a professora não deixou. Não chegou. Então, assim, se caso acontecesse, pode chegar na gente falar. Na primeira reunião do ano, é pauta de todas as reuniões. Pais, traga uma mudinha de roupa, traz uma garrafinha na bolsa. Se tiver aquelas roupinhas que não usa mais, que não serve, traz para doar, porque assim, às vezes acontece, a criança está brincando, se suja, foi lá, estava brincando, o professor não percebeu, a criança fez xixi na roupa, fez cocô na roupa, a gente tem toalhas, a gente tem sabonete, a gente dá banho, troca, coloca aquela roupinha que está na bolsa. Se não tem, a gente tem uma caixa da orientação, depois se vocês quiserem, vocês podem até filmar de doações dos pais mesmo. Acontece, às vezes a criança vem no ônibus, né, às vezes vem de van, às vezes a mãe esquece de colocar uma mudinha de roupa na bolsa, tem lá a roupinha. E a gente liga. A criança fez cocô na roupa, tá tudo bem com ela? Já é a 2ª vez, ela tá com dor de barriga e tal. Tudo é comunicado aos pais. Isso a gente tem registrado em ata, todas as reuniões a gente fala para trazer a mudinha de roupa. Então, assim, a educação infantil é totalmente diferente a realidade. Não tem como você comparar a educação infantil com o ensino fundamental.